Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, o nosso IL Flash começa com o texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues foi um grande dramaturgo, escritor e cronista brasileiro. Nasceu em Recife no dia 23 de agosto de 1912 e morreu no Rio de Janeiro, onde ele passou a maior parte da vida, em 21 de dezembro de 1980. Ele é considerado por muitos o maior dramaturgo brasileiro, mas também se destacou como jornalista, romancista, folhetinista e cronista dos costumes e do futebol brasileiro. Era um torcedor apaixonado do meu querido Fluminense Futebol Clube, e foi um dos maiores cronistas esportivos de todos os tempos. As suas frases sobre o esporte são memoráveis. Escreveu 17 peças, centenas de contos e 9 romances. E impressionava pela capacidade de criar histórias fantásticas sobre os fatos mais corriqueiros. A Nelson Rodrigues era um virulento anticomunista, e isso fez com que muitos o considerassem um conservador repugnante, nojento, um reacionário repulsivo. Ele até reivindicou para si a designação de reacionário, dizendo que é reacionário porque reage contra tudo que não presta. E tem uma série de frases sobre como o socialismo é totalitário, é tirânico, é ameaçador. São essas frases que o Mauad lista para nós na sua relação, no seu artigo. De Nelson Rodrigues para os rubros, os vermelhos dos dias de hoje, um texto do professor Alex Pipkin. Em Macunaíma, o crime compensa. Diz-nos o Alex Pipkin que a turma rubra dos guerreiros sociais e toda uma legião de culpados e de sinalizadores de virtude compartilham um zelo quase messiânico pela narrativa das vítimas da sociedade. A trupe vermelha quase sempre crê piamente nas subjetividades, nas suas vontades e nos seus desejos, em detrimento dos fatos e dos dados, embasados no conhecimento, na razão e na ciência de verdade. É aquela narrativa de que o criminoso é uma vítima da sociedade. O criminoso não é culpado. Culpadas são as condições exteriores que o fizeram ser como é. E isto é muito usado pelas esquerdas contemporâneas, pelo próprio PT, pelo PSOL, e é disso que trata o texto do professor Pipkin. Na linha contrária, novamente, à esquerda, nós temos uma resenha do Leonard Batista de uma obra de Ayn Rand. Resenha A Virtude do Egoísmo. A Virtude do Egoísmo é a obra mais, por assim dizer, sistemática da filosofia objetivista. Ayn Rand ficou mais conhecida por divulgar o seu pensamento através de romances que figuravam as suas ideias por meio de personagens e ações e narrativos. Nesse caso, nós temos uma obra que é teórica, é filosófica, em que ela explicita e expõe organizadamente o seu pensamento. É disso que se trata o trabalho randiano objetivista neste livro. Agora, de volta à ameaça coletivista, é sempre uma gangorra, né? Vai e volta. Também do Leonard Batista, do mesmo autor, A Propriedade Privada no Cativeiro. Diz-nos o Batista deste texto que nas últimas décadas tem se testemunhado um aumento na influência de movimentos coletivistas nas ações, produtos e até mesmo soluções oferecidos por empresas privadas. Essas mudanças podem ser entendidas como uma tentativa de coerção destas corporações, em muitos momentos através do cancelamento. Essa tendência é preocupante, visto a consequente redução da liberdade econômica e da propriedade privada, esta última considerada um direito inalienável do ser humano. A preocupação que o Leonardo Batista traz nesse texto é com as ameaças que vem sofrendo o princípio da propriedade privada nos últimos tempos, com uma crescente ódio ao autoritarismo e a relativização deste postulado. Ele relaciona uma série de exemplos que demonstram como isso tem acontecido. Este é o tema do artigo. Por falar em autoritarismo, nós temos uma contribuição do nosso caríssimo professor José Edil de Medeiros. Não existe autoritarismo cirúrgico, somente autoritarismo. Ele nos diz que o problema do mundo é que as pessoas brilhantes são cheias de síndrome de impostor e as pessoas estúpidas são cheias de confiança. Atualmente, a estupidez está voltada para a defesa da democracia por meio da tirania do governo. A liberdade é a medida da qualidade da sociedade. Não existe autoritarismo cirúrgico, somente autoritarismo.
Essa história que a gente tem ouvido por aqui, né? Em terras tão próximas, de que nós precisamos censurar para defender a democracia, de que duvidar, criticar não é liberdade de expressão, é discurso de ódio, entre outras argumentações que vêm sendo feitas para defender a limitação das nossas liberdades de expressão e de associação. É este o foco, o alvo deste texto do nosso professor Edil. Mais uma resenha do Tiago Garcia desta vez, mas também de um livro de Ayn Rand, também versando sobre a filosofia objetivista, mas desta vez sob o formato romanceado. Resenha do livro A Revolta de Atlas. Diz-nos o Tiago que nessa perspectiva objetivista, Ayn Rand utiliza personagens heróicos, em A Revolta de Atlas, para expressar os valores éticos da sua filosofia. Personagens como Francisco d'Anconia, Dagny Taggart, Hank Rearden, Ragnar Danneskjold e o personagem principal, John Galt. Em todos eles é possível identificar ideais éticos do objetivismo, como racionalismo, ambição, egoísmo e liberdade individual. Por outro lado, os antagonistas são críticos desses valores, ao defenderem, sobretudo, o altruísmo coletivista. Voltamos ao problema autoritário na liderança do IL Flash de hoje, também do professor Alex Pipkin, a outra realidade midiática. O professor diz simplesmente, ele conta que ele ligou a televisão num dia descontraído e viu o que estava sendo dito pela nossa grande imprensa brasileira. O diagnóstico do professor Pipkin é o de que não existem mais os fatos. O totalitarismo apoiado pela ditadura do judiciário, que legisla e interpreta as leis de acordo com seus interesses políticos, é amplamente suportado por marxistas e coletivistas travestidos de jornalistas. Esse é o lamentável diagnóstico que nos faz o professor Pipkin no seu artigo. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.